para de antemão a gente abrir essa disciplina, eu quero, depois que vocês pegarem a emenda de vocês, verem lá uma lista de livros que eu indico para que vocês possam adquirir. Se puderem adquirir comprando o livro físico, é bom. Se não, eu vou conseguir para vocês pelo menos os 2 principais em PDF. Aí eu coloco lá no grupo de vocês, porque nós vamos trabalhar com esses 2 livros com roteiro, tá certo? Com o roteiro daquilo que nós vamos estar apresentando para vocês. E eu vou apresentar ainda para vocês o 3º livro, que vai ser para o trabalho de vocês que a gente vai fazer, tá bom? O material que a gente vai estar utilizando, os 2 que eu quero que vocês, se puderem conseguir físico, eu odeio ler, por isso que eu estou dizendo isso. São esses 2 livros aqui. O primeiro é do William e Robert Menzies, na verdade é a tese de doutorado do Robert Menzies, que é No Poder do Espírito. Esse daqui nós vamos estar trabalhando com ele, e nós estaremos trabalhando também com esse, que é Teologia de Lucas. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, está nos ouvindo. Esse é o Teologia Carismática de Lucas, de Roger Stronstadt. Certo? Esses vão ser os 2 livros que a gente vai trabalhar em sala. Nós vamos estar trabalhando com eles, como a base daquilo que nós estaremos lecionando para vocês. No Poder do Espírito. No Poder do Espírito. Está lá na ementa de vocês. Quando eu coloco na bibliografia, na referência bibliográfica, lá tem o que é básico e tem algumas sugestões a mais, tá certo? Aqui é para permitir, eu vou aceitando aqui. Você está resolvendo aí. Então, que bom. Então, esses 2 livros, nós vamos estar trabalhando com eles para lecioná-los. Eu indiquei ainda outros livros para vocês. São esses outros 3 livros aqui. Um deles é um debate. Por que é bom esse livro? Porque você vai ver tanto a visão sensacionista, como a visão do aberto e cauteloso, como a visão da terceira onda, do movimento terceira onda, e ainda a visão carismática pentecostal. Ele é muito bom. Há um debate, um tentando refutar o outro, e isso enriquece. Nós vamos tirar algumas informações daqui, mas, como eu disse, eles não vão ser base da nossa aula. Agora, eu indico para vocês, se puderem adquirir, esse livro foi organizado pelo Wayne Grudem, né? E o defensor do pentecostalismo aqui é o pastor Douglas Ross, que é muito bom, a boa defesa que ele apresenta. Um livro que, com certeza, já deve ter sido indicado até pelo pastor Pérez, para vocês, é esse daqui, o Howard Marshall. E ele, para nós, ele é importante. Eu não vou estar utilizando ele como base, mas nós vamos estar também tirando informações dele, tá certo? Mesmo porque o Robert Menzies, no livro dele, No Poder do Espírito, trabalha com informações do Howard Marshall, tá certo? Isso aqui é só para vocês conhecerem. Um outro livro que a gente vai indicar é do Roger Stronstadt também, que é esse. Ele é um complemento desse outro, tá bom? Ele é um complemento do livro aqui do Teologia Carismática de Lucas, é esse outro livro aqui. Teologia Lucana sob Exame. Ele é um complemento, ele é muito bom. Eu vou, pelo menos, conseguir alguns desses livros para vocês em PDF, tá bom? Hoje é porque eu vim desarmado aqui, eu vim do trabalho, e não deu tempo da gente organizar, pelo menos, essa questão de PDF, mas eu vou repassar para vocês. Agora, um livro que a gente vai trabalhar, para o trabalho de vocês... Essa relação está tudo na emenda. Não, eu pego lá a emenda e eu vou buscar os PDF. Se você me conseguir tudo e passar para o pessoal, melhor ainda, que eu ia ter o trabalho de ainda aí para procurar para vocês. Mas se você conseguir melhor ainda, está tudo lá, toda a lista de livros, essa lista e alguns outros 2 livros, se eu não me engano, que não estão aqui. Tá bom? Esse livro aqui, pessoal, aí sim eu quero que vocês prestem atenção, porque nossa avaliação vão ser 2 avaliações. Uma avaliação
vai ser o resumo. Nós não vamos passar um trabalho de debate, de apresentação, nada disso, porque é muita informação para pouco tempo nós vamos ter. E eu vou priorizar, pelo menos, que a gente tenha essa discussão em sala, que é melhor do que a gente tomar bastante tempo com apresentações de trabalho. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira avaliação de vocês vai ser um resumo de um capítulo só desse livro, que é o capítulo 17 desse livro, e vai estar falando sobre a glossolária, tá certo? Falando sobre as línguas estranhas. E lá vai ter uma explicação, numa perspectiva pentecostal clássica, sobre a nossa defesa das línguas estranhas. Capítulo 17 está na emenda de vocês, tudo explicadinho lá para vocês. Eu só estou apresentando para vocês. E eu indico, quem puder adquirir esse livro, hoje ele é um dos melhores em português, escrito por um autor brasileiro, para essa nossa defesa pentecostal. Porque ele vai tratar, aqui se eu pudesse passar para vocês vários capítulos para vocês fazerem resumo, mas eu não ia ser tão mal com vocês, tá bom? Mas pelo menos uns 4 capítulos aqui seriam muito bons que vocês fizessem. Por exemplo, capítulo 12, 13, o 14, são capítulos muito bons, porque eles vão tratar tanto de questões de defendendo a visão pentecostal nossa, como também refutando espantalhos nossos. Tá bom? Isso aqui é legal, porque tem muito erro nosso também que era defendido no passado. Mas o capítulo 17 é que eu vou deixar para vocês, porque por mais que a gente fale sobre as línguas estranhas no decorrer das nossas aulas, porque nós vamos trabalhar bem com Atos dos Apóstolos, no entanto, nós não vamos ver esmiuçadamente esse assunto, porque esse assunto é de teologia sistemática. Então, nós vamos estar mais voltados, vamos tratar assim, de teologia sistemática. Hoje mesmo eu vou tratar sobre isso, para vocês, como introdução. No entanto, a nossa ênfase é uma ênfase exegética, tá certo? E crítica textual. Então, nós não vamos nos prender, praticamente, a ficarmos viajando na maionese sobre a questão de algumas minúcias que só vemos em teologia sistemática, tá bom? Então, se vocês já viram aqui dermatologia, não vão ter dificuldade com o que nós vamos apresentar. Eu creio que vocês conhecem esse material aqui. Esse material fui eu e o pastor Pérez que fizemos sobre pneumatologia, e é um material que a gente também vai indicar como complemento para vocês, porque é um material tanto de uma visão panorâmica sobre a pneumatologia, como também entrando na área carismática, que é voltada aos ministérios e dons, que é essa operação do Espírito Santo. Então, está claro isso aqui, amém? Isso aqui a gente só está conversando, apresentando material para vocês. Nós vamos estar, da aula seguinte em diante, utilizando de forma mais enfática esses dois livros. Hoje mesmo ainda nós vamos pincelar, mas de antemão eu estou adiantando para vocês sobre essa questão. Todos aqui têm teologia sistemática, sim ou não? Uma indicação que eu dei foi a do Stanley Orton, que ela é muito boa. Se vocês puderem adquirir ela, o PDF está indicado também para que seja em PDF, tá bom? Porque ela é um material auxiliar muito bom, porque é uma de perspectiva pentecostal. Já saíram outras, mais cheias de informação, inclusive, outras teologias sistemáticas. No entanto, essa ainda é uma das que eu mais gosto de utilizar, por ela ser objetiva. Então, vamos aqui, irmãos, iniciarmos essa disciplina de hoje. Meu objetivo na aula de hoje é nós fazermos todo um preâmbulo, toda uma introdução geral sobre a visão nossa de pneumatologia pentecostal, para termos a nossa apologia, porque o estudo da nossa disciplina vai ser uma apologia, e é uma apologia utilizada na exegese que nós fazemos dos livros de Lucas e de Atos. Lembrando, a ênfase é a teologia lucana,
que nós cremos que os livros de Lucas e Atos não são meramente livros descritivos ou narrativos, mas eles têm um perfil teológico. E essa é uma defesa recente do pentecostalismo. Para que nós vejamos a importância dessa defesa recente do pentecostalismo, é importante que nós vejamos a grandeza, portanto, de todo o desenvolvimento pentecostal na história. Claro, nós vamos estar frisando aqui essa questão sempre carismática. A nossa lição, a nossa disciplina, aliás, não vai estar se prendendo a falar, por exemplo, sobre soteriologia, sobre a perspectiva da ação do Espírito Santo no plano de salvação, não. Nós vamos falar, basicamente, sobre a perspectiva carismática do Espírito Santo. Então, essa é a ênfase da nossa disciplina. Eu falei aqui, eu talvez não consultei vocês. Vocês já ouviram falar dessa distinção da visão soteriológica, carismática do Espírito Santo, sim ou não? Ou ainda não viram esse assunto? Então, eu estou falando aqui, estou falando grego ainda para vocês. Então, vamos começar do começo, tá bom? Para que a gente possa, portanto, desenvolver esse assunto com vocês. Prazer, viu? Irmãos, olha, utilizando esse material aqui, ó, no Poder do Espírito, nós vamos usar hoje o primeiro capítulo dele, que foi escrito pelo pastor William Menzies. O primeiro capítulo desse livro como base para o que nós estaremos trazendo nessa primeira aula dele, tá bom? Esse primeiro capítulo, que foi escrito pelo pastor William Menzies, ele vai nos dar a ideia do contexto do desenvolvimento da nossa teologia. Logo, nós vamos ver um desenvolvimento histórico e um desenvolvimento teológico. Então, isso daqui é importante para que a gente entenda a nossa teologia pentecostal, principalmente nessa perspectiva pneumatológica, tá bom? Então, vamos aqui passo a passo para a gente entender isso. Quando nós olhamos a história do pentecostalismo, vocês me disseram que já viram um pouco de história da igreja e já viram história do pentecostalismo. Então, vamos ser objetivos quanto a isso. Nós sabemos que o movimento pentecostal, como nós conhecemos, com as suas bases, com os seus axiomas, com os seus fundamentos de fé, ele tem 100 e poucos anos. Isso é notório. Há um debate histórico se tem 130 ou se tem só 124, 123 anos. Aí é um debate das igrejas como a que vem do movimento Holiness, como a Igreja de Deus, com as outras demais igrejas pentecostais. Eu não vou entrar nesse mérito de debate com quem veio primeiro, certo? Não vou entrar nessa questão, porque há um debate, inclusive, sobre essa questão. Se o movimento pentecostal ele nasce antes do século XX, ou se ele nasce somente lá com Charles Parham, com o movimento Itopega, certo? Então, nós não vamos entrar nesse debate. Então, vocês já viram essa história, sim ou não? Pronto. Então, eu ainda estou querendo aqui, pelo menos, me situar com o que vocês já sabem. Então, há um debate histórico sobre isso. Se foi no fim do século XIX, com igrejas que eram nascentes do movimento Holiness, ou se é ali com Charles Parham, que há uma influência do movimento Holiness, mas nós temos ali um início que foi mais registrado historicamente, que é o caso ali de Topek, na Escola Betel, em que há um momento em que eles fazem um estudo de Atos dos Apóstolos e uma mulher batizada com o Espírito Santo, que é a Agniosma. Então, há esse momento que é um divisor de águas histórico, realmente. Agora, esses movimentos que antecedem, nós não temos muitas informações. Mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver, porque dali para frente, nós vamos ter uma construção teológica sendo montada. Isso porque uma ênfase
em uma experiência pós-conversão, que é o que o pentecostalismo prega. Nós pregamos uma bênção pós-conversão, distinta da conversão e sendo posterior à regeneração, sendo posterior ao início da salvação, não sendo ligada à ordem da salvação, aos salutos, mas sendo, na verdade, algo, uma experiência sobrenatural que tem uma perspectiva missiológica, missionária e também sobrenatural. Então, nós pregamos essas bênçãos. Há um debate histórico se eram, no movimento Holiness, se eram 3 ou eram 2 bênçãos. Eu não vou entrar nisso agora. Mas o certo é que nós pregamos uma bênção posterior ao início da salvação. Quando nós falamos de ordem da salvação, todo mundo já viu soteriologia aqui? Então, vamos lá. Isso aqui é importante a gente enfatizar. Quando nós falamos de início da salvação, lembremos, toda a operação de salvação, ela é uma aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu falo a operação em nós, tá certo? Então, nós vemos a ênfase da pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós falamos, por exemplo, numa perspectiva econômica da salvação, e até existe o que nós chamamos de trinitarianismo econômico, em que há uma ênfase de uma das pessoas da Trindade em funções distintas no plano de salvação nosso. Por exemplo, tudo que acontece, que Deus faz, é a Trindade toda que faz. No entanto, há uma ênfase em uma das pessoas da Trindade em determinadas funções. Por exemplo, no planejamento da nossa salvação. A Trindade inteira planejou. No entanto, porque é um Deus só, lembrando, é um Deus só. Mas lembrando que a pessoa do Pai se sobressai porque ele toma a iniciativa e ele envia o Filho. A Bíblia diz, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então, há uma proeminência da pessoa do Pai quanto a essa função de planejamento. Na execução da nossa salvação, porque a salvação foi conquistada. Ela foi planejada, mas ela teve que ser conquistada, executada. Na execução da nossa salvação, nós temos a proeminência do Filho. Não quer dizer que não estava o Pai e o Espírito Santo ali. Porque quem diz que Jesus estava sozinho, prega heresia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram com o Filho. O Pai e o Espírito Santo sempre estiveram com o Filho, porque, afinal de contas, é um Deus só. Agora, há uma proeminência da pessoa do Filho, sim ou não? Quem encarna não é o Pai nem o Espírito Santo. Quem encarna é o Filho. Quem morre na cruz é o Filho. Certo? Então, isso daqui há uma proeminência de uma das pessoas na obra da salvação. E o Espírito Santo, nós temos uma proeminência dele na sua execução da aplicação da salvação em nossa vida. O que foi planejado pelo Pai e executado pelo Filho é aplicado em nossas vidas pelo Espírito Santo. A salvação em nossa vida é um processo. Nós cremos que ela é toda o Espírito Santo de Deus em nós. Desde o convencimento, chamado, iluminação, e aí entra naquilo que acontece em nós, como a perspectiva da regeneração, da conversão, a união mística. Ele é que nos une ao corpo de Cristo, o Espírito Santo. É ele que nos impulsiona para a santificação, que é o outro processo. É ele que vai nos glorificar. Então, nós vemos toda a operação do Espírito Santo aqui. O que nós pentecostais pregamos é que toda a ação carismática do Espírito Santo, ela está andando paralelamente com esse processo de salvação, porque a ação carismática do Espírito Santo apoia o trabalho soteriológico. Ora, se o Espírito Santo convence, e existe o chamado, já ouviu falar do chamado interno e externo, sim ou não? Nós pregamos isso. Chamado externo é Deus está usando alguém para pregar a palavra. E o chamado interno é o Espírito Santo usando aquela palavra que foi pregada e trabalhando no coração daquela pessoa. Então, isso aqui
Você vê que a pessoa que está pregando de uma forma efusiva, direcionada pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, ela está trabalhando, ali é uma ação carismática do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está usando ela, a pessoa. Então, essa ação carismática do Espírito Santo apoia o trabalho soteriológico dele, de salvação. No entanto, nós pregamos que há uma distinção dessas ações. E essas distinções da ação carismática estão relacionadas diretamente ao revestimento de poder e a os dons que são sobrenaturais, que são contínuos. Nós cremos naquilo que é contemporaneidade dos dons ou continuidade dos dons espirituais descritos tanto nas epístolas como no livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso daqui é fundamental a gente entender o que nós pentecostais pregamos. Então, nós pregamos que esses dons, eles estão ativos nos nossos dias. E nós vamos falar melhor disso quando formos ver detalhadamente essa questão doutrinária. Mas eu aqui estou fazendo apenas um preâmbulo. Então, nós pregamos isso. Então, no fim do século XIX, no início do século XX, houve um desgaste espiritual nas igrejas evangélicas. Vou usar o termo evangélico para unir todos os protestantes no mesmo guarda-chuva. Por quê? Porque houve uma decadência espiritual pelo liberalismo teológico no fim do século XIX. Isso gerou dois problemas na igreja. Um primeiro problema, uma elite intelectual da igreja que abraçou uma visão que solapava os fundamentos clássicos da fé, ou seja, uma elite intelectual que questionava, não, isso daí é uma má interpretação, é uma linguagem ultrapassada, ou essa doutrina, na verdade, ela é mítica, ela tem que ser tirada dos seus mitos para nós acharmos o querigma, a essência dela, entendeu? Então, esse pensamento dessa elite gerou essa elite intelectual que estava onde? Nas nossas universidades de origem protestante, que estavam nos nossos seminários teológicos protestantes, que estavam nos principais centros de ensino e os principais pastores e líderes daquela época estavam abraçando essa visão histórico-crítica das Escrituras, achando que o texto bíblico era recheado de mitos, que as doutrinas eram ultrapassadas e elas deveriam ser revistas, e com a ascensão do pensamento científico daquela época, o que aconteceu? Muitas desses movimentos evangélicos tentaram, de alguma forma, unir o pensamento teológico clássico com as novas descobertas que eram anticristãs. E eles tentaram achar um meio termo para, de alguma forma, terem uma doutrina, um pensamento teológico mais moderno. O que isso gerou? Uma decadência espiritual, porque questionaram a inspiração das Escrituras, questionaram a divindade de Cristo, questionaram os milagres, questionaram a historicidade de personagens bíblicos, como, por exemplo, Adão deixou de ser crido, que ele existiu realmente, Abraão foi questionado se ele realmente existiu, se questionaram todos os principais milagres da Bíblia, tá certo? Então, isso foi sendo levantado e gerou um desgaste muito grande, porque o fundamento da pregação do Evangelho foi cada vez mais esvaziado. Porque se não existe, preste atenção, se não existe Adão, não existiu queda. Se não existe queda, não existe uma corrupção, seja de ordem espiritual e moral da humanidade. Se não existiu essa corrupção, não existe propriamente o que nós temos de visão sobre o pecado e sobre a degradação do homem. Se não existe isso, que sentido tem a cruz? Então, realmente foi uma implosão dentro da visão cristã, da visão teológica cristã.
E isso gerou um grande desgaste no meio protestante. Porque é interessante, nasceu no protestantismo essa visão liberal e migrou para o catolicismo. No século XX, nós vamos ver as correntes católicas, como a teologia da libertação, que eram oriundas do liberalismo teológico, que era racionalista do século XIX. Então, isso aqui é só para a gente fazer. Então, de um lado, essa elite que ficou na Torre de Marfim, a mensagem dela era apenas que Jesus era um exemplo de amor, que as pessoas deveriam ser moralmente corretas, mas esvaziou totalmente os nossos fundamentos clássicos e doutrinários de fé. Porque realmente Jesus já não é Deus, a cruz não tem sentido, realmente perdeu-se toda a nossa visão cristã clássica. Do outro lado, foi gerado um grupo fundamentalista radical. Nasce o fundamentalismo, por exemplo, do Charles Hodge, que era um grande mestre, um grande sábio. No entanto, os seus sucessores eram pessoas mais simplistas, e houve aquela briga radical sobre determinados pontos doutrinários de fé. Então, dentro não de uma elite, mas de um povo mais simples da igreja, começou a briga sobre fundamentos de fé. Nascem os fundamentalistas, vocês já devem ter ouvido falar disso ou não? Pronto, os fundamentalistas defendendo e brigando por pequenas coisas doutrinárias, por diferenças minúsculas, por questiúnculas, porque eles queriam que todo mundo tivesse uma visão uniforme dessa questão, de questões pequenas, mas houve essa confusão. E ainda, além de tá tendo uma confusão entre uma elite intelectual e um grupo agora de pessoas que eram fundamentalistas radicais, surge um terceiro grupo ainda, no fim do século XIX, que são um grupo anti-intelectual. O anti-intelectualismo começa a ser apregoado, inclusive na Europa, vem para os Estados Unidos e ele vai ganhar um grande espaço no meio pentecostal, por exemplo, brasileiro. O anti-intelectualismo, ele tinha aversão ao conhecimento, tinha aversão a qualquer tipo de forma de conhecimento. Daí vai surgir a aversão pentecostal à questão teológica, por exemplo. Isso quem não sabe, mas até 10, 20 anos atrás, teologia era quando o diabo era muito pentecostal. Certo? E hoje, graças a Deus, está sendo mudado isso. Mas isso foi fruto também desse terceiro grupo. Tem mudado. Né? Tem mudado, graças a Deus, mas ainda é forte. No entanto, mudou bastante. Quem é crente há muito tempo viu que eu estou falando de forma bem radical. Para você ter uma ideia, um irmão, em muitas igrejas, uma pessoa que fizesse teologia era disciplinada. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Sabe que a pessoa acha que essa questão de nós pentecostais, às vezes, somos taxados como leigos e das doutrinários. Mas nós queríamos ser assim. Você entendeu? Como eu estou construindo aqui, no fim do século XIX, vai ter esse grupo e muitos pentecostais vão surgir dentro desses grupos anti-intelectuais. O anti-intelectualismo foi muito cultivado em nossas igrejas. Aí nós vamos ver por quê, tá bom? O certo é que no fim do século XIX, nós estávamos com o mundo dividido, pelo menos, no meio protestante, nessas três alas. Uma ala fundamentalista, e eram os extremos. Uma ala intelectual liberal, um grupo anti-intelectual, e existia ainda uma grande massa de pessoas que não estavam nem em nenhum, nem em outro, mas não tinham poder de influência. Mesmo sendo igrejas tradicionais, mas estavam tão voltadas ao ritualismo interno, ao regimento interno, que elas não influenciavam. Esses três polos estavam influenciando o mundo da época. Por essa razão, houve uma sede das pessoas por viver uma experiência mais profunda com Deus. E essa sede acontece principalmente nos Estados Unidos. E isso é motivado por uma série de fatores.
Ainda resquícios, por exemplo, do segundo revival. Vocês já ouviram falar do primeiro revival e do segundo revival. O primeiro revival foi século XVIII, Wesley, George Whitefield, Charles Wesley. Eles foram o pivô desse grande movimento do primeiro revival, ou primeiro avivamento. E nós tivemos um segundo revival, que foi orquestrado por homens como Charles Finney e etc. Os resquícios desse revival motivaram pessoas a quererem ter uma experiência mais íntima. Porque no fim do século XIX, o revival já tinha passado, mas pessoas estavam ainda tendo algum resquício dos movimentos que houveram antes. Tá certo? E o que aconteceu? Começou, portanto, a ser idealizados acampamentos, como, por exemplo, os de Keswick, que eram acampamentos de cristãos, de protestantes de várias igrejas, presbiterianas, batistas, metodistas e etc., que começaram a fazer os acampamentos como era comum no segundo revival. Em busca de quê? De oração, de busca a Deus e de experiências mais profundas com Ele, saindo do formalismo dos tempos. Um segundo movimento foi o do movimento Holiness. O movimento Holiness, por aquela sede doutrinária que eles tinham, da visão wesleyana que estava relacionada à santidade, essa busca de santidade, o movimento Holiness impulsionou também a esses grupos a viver uma vida mais casta, porque os intelectuais, como quebraram totalmente essa visão de soteriológica, esses princípios clássicos doutrinários da fé, era comum aquelas pessoas viverem uma vida totalmente dissoluta. Diziam ser cristãos, mas viviam como pessoas que estão totalmente voltadas a todo tipo de pecado, mesmo estando nas igrejas. O movimento Holiness busca de volta uma vida de santidade, volta às raízes do metodismo wesleyano, que era essa busca de santidade contínua. Wesley chega a falar, por exemplo, do seu quadrilátero, que enfatizava a experiência. Eu não sei se vocês já ouviram falar do quadrilátero wesleyano. E essa experiência que ele está falando é de santidade. A Igreja de Deus, ela é oriunda do movimento Holiness. E ela enfatiza o perfeccionismo, a santidade plena. O Wesley, ele enfatizava. Então, o movimento Holiness foi também um estupim, por causa de quê? Enquanto que os acampamentos de Keswick levavam as pessoas para essa experiência mais mística com Deus, saindo do formalismo, o movimento Holiness incentivava as pessoas a viver uma vida de mais santidade, mais piedade. Então, duas frentes que estão aparecendo e vão ser importantíssimas para essa questão de influência. O fundamentalismo vai ajudar também a visão pentecostal, porque o fundamentalismo, por mais que estivesse tendo confusões no meio fundamentalista, mas a ênfase do fundamentalismo era o quê? Crer nas escrituras e nas doutrinas que ela tem. A Bíblia é a palavra de Deus, é a ênfase fundamentalista. Uma segunda mensagem fundamentalista que eles vão justamente abraçar ao pensamento de Darby, que é o dispensacionalismo. O fundamentalismo vai ser o estupim para o crescimento do dispensacionalismo. E qual é a pregação do dispensacionalismo? A iminência da volta de Jesus. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, eu devo estar me preparando para esse encontro com ele. E, diferente, por exemplo, dos intelectuais da época, e de todo o movimento progressista que havia naquela época, quando eu falo progressista, não é de política como de hoje, tá bom? O progressismo que havia na mente daquelas pessoas, porque toda a elite intelectual da época pensava o seguinte: o mundo vai melhorar com a educação. É uma coisa parecida com hoje, né? Ora, por quê? No fim do século XIX, explodiram todas as grandes invenções.
Vocês imaginem, a energia elétrica chega, os meios de comunicação, vai chegar também o trem, depois os automóveis, tudo isso numa virada de século, de forma muito explosiva e repentina. O que as pessoas achavam? O mundo vai melhorar. Nós vamos conseguir tornar o mundo mais civilizado. E esses princípios morais que nós encontramos no cristianismo vão mudar o mundo todo. Lembremos, a perspectiva de elite intelectual, que era liberal, cultivava ainda os princípios morais do cristianismo. Não cria era mais nos fundamentos clássicos doutrinários. Então, esse otimismo que tinha no fim do século XIX, os dispensacionalistas eram o contrário. O fundamentalismo, ele pregava o pessimismo. O pessimismo que dizia o quê? Que a volta de Jesus está iminente, o mundo vai cada vez piorar. As pessoas cada vez mais vão se afastar de Deus. Tudo vai se degradar. Tudo vai se perder cada vez mais. As pessoas vão se afastar cada vez mais de Deus. Porque isso são sinais da iminência da volta de Jesus. Jesus está perto de voltar. Aí o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial, foi uma bomba atômica em cima do pensamento positivista dos liberais. Por quê? Porque o mundo, em vez de melhorar, o mundo fez foi o quê? Piorar. Então, para o movimento dos fundamentalistas e para o movimento que vai ser originado dessa fusão dessas coisas que nós estamos apresentando aqui, que é o pentecostalismo, foi um estupim. Por isso que o pentecostalismo ele explodiu em países pobres em todo o mundo. Por quê? Porque vinha pregando realmente o mundo mal, uma dialética do mundo e da igreja, do santo e profano, e mostrando que o mundo ia se perder cada vez mais e que Jesus ia voltar logo. Então, a pregação pentecostal surge unindo essas experiências. Ora, o misticismo que foi encontrado nos acampamentos de Keswick, a santidade que era pregada pelo movimento Holiness, essa defesa da Bíblia e do retorno iminente de Cristo, que era fundamentalista, esse negativismo fundamentalista, que o mundo era mal, e mais ainda, o isolacionismo e anti-intelectualismo que estavam dos movimentos anti-intelectuais isolacionistas. Então, o que foi pensado? A mensagem pentecostal começa a surgir com as grandes experiências e dizendo o mundo cada vez vai se tornar mais ruim. No entanto, Deus vai fazer um grande avivamento. É a chuva seródia que ele vai trazer, porque Jesus está voltando. Mas antes de Jesus voltar, Deus vai derramar um grande derramamento do seu poder, um grande avivamento. É o pentecostalismo, é a mensagem pentecostal. Então, os avivamentos que você vai ver, como o avivamento da Rua Azusa, pregava essa mensagem. A mensagem da iminência da volta de Jesus, e tudo isso construindo já a nossa teologia pentecostal. A nossa teologia pentecostal sempre ela foi caracterizada por fazer essa dialética entre o mundo e a igreja. Hoje isso tem mudado, mas quem viveu para trás para ver, viu o quanto as nossas igrejas eram radicais quanto à questão de usos e costumes. O quanto elas eram radicais quanto à questão da dialética de uma vida profana e uma vida santa. Um crente jamais poderia utilizar nada que fosse parecido com o mundo. Por quê? Porque o mundo era mau, era profano, e não, nós somos santos. Então, houve essa dialética, essa ênfase da iminência da volta de Jesus. Ela sempre foi pregação pentecostal. Quem é crente aqui da década de 90? Quem é criança? Quem viu a virada de milênio, pelo menos os 10 últimos anos, viu a pregação que as pessoas faziam, Jesus não ia chegar ao ano 2000. Por quê? Porque Jesus ia voltar logo. Essa ênfase
no retorno de Cristo, ela se tornou bandeira do pentecostalismo. E, claro, as experiências. Tudo isso foi uma construção do nosso movimento pentecostal para uma organização doutrinária nossa. Porque se a chuva seródia está sendo derramada, então Deus vai estar levantando as suas testemunhas, como ele mostra lá em Atos 1:8. Então, esse avivamento vai estar sendo derramado com milagres, prodígios, como aconteceu na igreja lá de Atos, lá do século I. E como Pedro fala da última geração, de uma geração perversa, aliás, ali, em Atos 2:40, e como ele chega a dizer que os últimos dias, em Atos 2:17, estavam começando ali, os nossos pioneiros pentecostais fizeram um pareamento entre as duas gerações e disseram, assim como aquela geração era perversa, a nossa geração ela é perversa. Logo, nós estamos já vislumbrando o fim. Mas da mesma forma que naquela geração perversa, Deus usou os seus apóstolos, os seus discípulos, cheios do Espírito Santo e do poder, esse derramamento do Espírito vai ser derramado também sobre nós. E um texto que foi muito utilizado para essa ênfase foi Atos 2:38 e 39, falando desse revestimento de poder, desse derramamento de poder, de ser cheio do poder de Deus, todo tipo de pessoa. E aí, houve realmente uma mudança totalmente de ritual, de formalismo em nossas igrejas, houve uma mudança totalmente de modelo de culto, houve a ênfase no imediatismo, houve a ênfase nessa busca de uma ação sobrenatural, e aí sim, no início do século XX, a gente vê a explosão do movimento pentecostal. Porque uniu todos esses princípios. Ora, os fenômenos que nós vemos, como o da Rua Azusa, que mexeu com pessoas de vários lugares, os fenômenos posteriores, que vão ser vistos em vários lugares do mundo, eles dão ênfase justamente a essa explosão que foi o pentecostalismo. E é um fenômeno, o movimento pentecostal é um fenômeno, irmãos, porque ele conseguiu ir onde os movimentos missionários protestantes não tinham conseguido ir. Porque houve uma ênfase novamente do testemunho do leigo. Por quê? Ora, se é derramamento de poder e é para todos, todo mundo pode ser usado pelo Espírito Santo. Então não precisa ser um seminarista formado lá no seminário para ser pastor e preparado durante 4, 5, 6, 7 anos para ser esse que vai levar a mensagem. Não, todo mundo. A pessoa iletrada que não sabe ler, a pessoa leiga, a mulher, a criança, todos podem ser usados. E esse fenômeno do obreiro leigo foi um meio, um estupim de crescimento do pentecostalismo. Tem um irmão lá da igreja, que ele tem 70 anos de idade, ele é um diácono, e ele está na igreja há 40 anos. Ele não lê, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas a única coisa que ele sabe ler é a Bíblia. Olha, os textos bíblicos. Ele explana assim, uma dificuldade na oratória, mas a gente ainda consegue compreender o que ele está falando, ele escuta, né, quando ele tem uma oportunidade. E eu acho que isso é realmente um marco mesmo de evidência do pentecostalismo. E a gente vê homens idosos com dificuldade de leitura, mas serem usados pelo Espírito Santo, ou saber ler somente a Bíblia Sagrada. Às vezes a gente conversa com ele, e aí uma mensagem no WhatsApp, ele diz assim, pastor, eu não sei ler não, eu só consigo ler a Bíblia. E ele pede para me mandar aula, porque mensagem no WhatsApp ele diz que não consegue juntar as palavras do direito. O negócio é estranho, né? Mas isso foi comum na nossa história, tá certo? Muitos dos nossos obreiros brasileiros aprenderam a ler com a Bíblia. Meu avô materno, aliás, ele foi um dos pioneiros da fé no Estado. E ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, que ele era um pedreiro, depois se tornou um mestre de obras mais de construção,
e começou a ler, lendo a Bíblia, e se tornou um grande pastor. É o que eu estou dizendo. O nosso movimento pentecostal, por crer nessa efusão do poder de Deus sobre todo e qualquer tipo de pessoa, a que buscar vai receber, deu novamente um reforço a um pensamento protestante clássico, que é a do sacerdócio universal. É um pensamento protestante que vem do cristianismo antigo, que todos realmente podem trabalhar para a obra do reino de Deus. Então, houve com isso uma construção do nosso pensamento, de uma organização do nosso pensamento pentecostal. Por quê? Porque se há uma efusão do poder de Deus, o derramamento do poder de Deus, não se pode entender aquele batismo no dia de Atos, no dia de Pentecostes, como um evento pontual histórico. Mas tinha que se compreender como um evento contínuo, que é para todos. Um segundo detalhe que foi compreendido pelo pentecostalismo foi que os dons espirituais não poderiam ser compreendidos como capacitações intelectuais. Como, por exemplo, muitos tradicionais acham. A profecia é a eloquência que a pessoa tem para falar. Por exemplo, a palavra do conhecimento é a pessoa ser uma erudita. Ou as línguas estranhas que Paulo falava era a capacidade da pessoa ser poliglota. Tudo ligado ao conhecimento na área intelectual. O pentecostalismo bate de frente contra isso e diz, não, os dons são espirituais. Eles são místicos. E eles são dados de forma graciosa, sem nada que a pessoa tenha em si. Então, eles são sobrenaturais, totalmente sobrenaturais, de forma graciosa. Deus dá pela sua graça. E é para todos. E é um texto, como é dito, utilizado esse dom do Espírito, que é falado por Pedro em Atos 2, 38 e 39. Então, essa começa a ser a ênfase da nossa construção pneumatológica dentro da nossa visão pentecostal. Mesmo que muitos dos nossos líderes do passado tivessem uma perspectiva anti-intelectual, principalmente no Brasil, não nos Estados Unidos, mas no Brasil, tinha essa ênfase anti-intelectual. No entanto, boa parte deles tinham algum tipo de formação. Por exemplo, o pastor Gunnar Wingren, que foi o fundador da Assembleia de Deus aqui, ele tinha formação teológica. Não foi cultivada a formação teológica no Brasil, principalmente pelos líderes assembleanos nativos do Brasil, porque eram, a maioria deles, militares, e eram pessoas de uma mente mais fechada quanto à questão dos estudos. No entanto, esses nossos líderes antecessores, todos tinham um preparo, principalmente as igrejas pentecostais americanas, e elas, a sua liderança, tinham líderes muito bem preparados. Então, para você ter uma ideia, nesse desenvolvimento, na história do pentecostalismo, você já deve ter ouvido falar do pentecostalismo inicial, primitivo, e o pentecostalismo reformado. Já ouviram sobre isso, já? Ou seja, os que criam em 3 bênçãos, que é do movimento Holiness, e os que vão crer apenas em 2 bênçãos, que vão seguir o pensamento de Duran. E esse segundo pensamento foi o que mais se proliferou. As nossas igrejas, todas, a maioria delas hoje, são tendenciosas ao pensamento de William Duran sobre essa questão de serem 2 bênçãos apenas e eles serem contrários ao pensamento de um perfeccionismo ou de uma santidade plena oriunda de John Wesley. Como a gente só mostrou aqui um desenvolvimento histórico, de onde vêm essas bases para uma formação doutrinária e teológica nossa pentecostal. Agora, entrando na nossa doutrina, e aí nós vamos defender essa nossa doutrina clássica do pentecostalismo. O pentecostalismo, portanto, se distingue das outras formas de visão teológica do mundo, principalmente por algumas ênfases pneumatológicas. Porque na parte bibliológica,
é idêntico à visão fundamentalista clássica. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada verbalmente plenamente. Isso desde o início nós defendemos isso. Quanto à questão cristológica, segue uma perspectiva clássica de credos e confissões. Quanto a uma perspectiva ligada à teologia ou teontologia, é trinitária. A perspectiva soteriológica, pela ênfase na pregação do Evangelho como um avivamento para todos, a tendência foi arminiana. A ênfase da nossa soteriologia é arminiana. E a crença na conversão pela ação do Espírito Santo, regeneração e conversão, pela ação do Espírito Santo, faz com que a nossa soteriologia seja parecida com a soteriologia, mesmo no início dos primórdios do nosso movimento, com a dos demais movimentos protestantes. Nosso diferencial vai ser a pneumatologia, porque a nossa pneumatologia ela vai construir agora uma experiência distinta, tanto que há uma ênfase pentecostal quanto ao que nós chamamos de empirismo. Nós somos mais levados ao que sentimos do que ao que entendemos. Quer ver um exemplo? É muito comum a pessoa chegar e dizer como foi o culto? Rapaz, o culto foi bom, porque o pregador pregou bem demais. Por que ele pregou bem? Não, porque eu senti a presença de Deus. Eu me sentia arrepiado, a unção. Ele falava com unção. Entendeu? E o que ele pregou? Eu disse, eu não sei, mas ele falava com unção. De unção. Então, essa é a mentalidade pentecostal. Ela é empirista, ela não é confessionalista. Diferente de um presbiteriano, de um batista, que são presos a cláusulas de confissões, nossas igrejas pentecostais elas são mais livres quanto a essa questão. No entanto, houve uma modificação dessa perspectiva pneumatológica. Então, como nós iniciamos mostrando, o pentecostalismo enfatiza, portanto, a ação carismática do Espírito Santo, distinta da soteriologia. Distinta da soteriologia. Logo, o Espírito Santo, ele regenera, ele transforma, mas ele capacita também o cristão para o trabalho ministerial. E essa capacitação não é meramente intelectual, mas é uma capacitação sobrenatural. É a ênfase do poder de Deus como uma experiência totalmente mística. Então, nossa ênfase pentecostal começa a ser as experiências mais profundas e místicas com Deus. Então, na nossa pneumatologia, a nossa visão de dons, ela começa a ser totalmente modificada. Começando com o batismo do Espírito Santo, estou só fazendo uma síntese aqui rápida. No início do nosso movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo era uma espécie de evidência da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Tanto que muitos dos nossos líderes do passado utilizavam o texto de Efésios, por exemplo, capítulo 1, verso 13 e 14, para dizer que o batismo com o Espírito Santo era um selo do Espírito, porque era uma marca visível da presença do Espírito Santo em uma pessoa. Criou-se espantalhos como uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Isso aqui é um espantalho. Não os nossos pensadores clássicos não pregavam isso. Mas o povão pregava. Então, essa ênfase é muito forte quanto à questão, foi pela falta de um ensino mais rebuscado do nosso povo. O nosso povo criou vários espantalhos quanto à perspectiva pneumatológica. A nossa crença pentecostal, portanto, prega o batismo não como regeneração, como era pregada pelos nossos irmãos batistas e presbiterianos. A ênfase deles quanto ao batismo com o Espírito Santo era que o batismo com o Espírito Santo era uma espécie de apenas um outro novo termo, um termo intercambiável à ideia do revestimento, da regeneração. E era tirado isso de onde? De textos como, por exemplo,
Paulo falando que o Espírito Santo é a nossa primícia. Ora, nós fomos mergulhados no Espírito Santo ao sermos regenerados. Um texto-chave para o movimento, nós vamos ver isso melhor na aula que vem, mas um texto-chave para o movimento cessacionista ou para os movimentos de igrejas tradicionais, para a defesa de que o batismo com o Espírito Santo era a própria regeneração, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. Tem pausa, pessoal, ou é de uma vez? Por isso que eu quero que você me diga, porque eu estou chegando aqui hoje. Eu vou ler esse texto e eu dou uma pausa de 5, 10 minutos aí para vocês matar o que está matando vocês. Já são 8h20, por isso que eu estou... A gente dá uma pausazinha. 12, versículo 13 e 14. Quem pode ler para mim? Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Então, esse texto é um texto base para os tradicionais de dizer, olha, todos nós fomos batizados, tem versões que é em um só Espírito, e bebemos de um só Espírito, quer judeus, quer gregos, todos nós somos um só corpo. Eles disseram, todo aquele que é salvo, então, foi batizado no Espírito Santo. Então, esse é um argumento tradicional clássico. Nós vamos debulhar isso depois, mais na frente. Na nossa defesa, embasado nos textos, por exemplo, de Atos, lá no capítulo 2, a nossa ênfase é que os discípulos não eram, já eram aqueles que conheciam ao Senhor. Os discípulos já tinham experimentado a conversão. No entanto, esse revestimento veio depois. Então, essa ênfase nossa começa a dizer, espera aí, não é isso. O batismo do Espírito Santo é uma bênção posterior carregada de uma ação fenomenológica. Por exemplo, o fenômeno do dia de Pentecostes realmente é singular. Nós vamos falar isso melhor depois, porque foi carregado ali de 4 sinais. No entanto, as experiências posteriores são apresentadas sempre um sinal logo após esse derramamento de poder, que acontece posterior, depois da conversão. Então, foi começar a pregar pelo pentecostalismo? Não, porque o batismo do Espírito Santo não era de maneira nenhuma ligado à ideia da regeneração, mas ela era uma bênção posterior, carregada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, tendo o objetivo, por ela ser uma promessa de Deus. Lembra dos textos que você já viu em escola dominical? Que ela é uma promessa do Pai, que Jesus é o batizador e que ela vem para uma capacitação, ela é um revestimento de poder para o ministério, para eu ser uma testemunha de Cristo. Atos 1 e 8. Mateus 24, 40, aliás, Lucas 24, 47, vai falar sobre isso, de ser testemunha, desse revestimento de poder. Então, a partir dessa crença, nós começamos a defender que o batismo com o Espírito Santo, na verdade, ele é uma bênção depois da regeneração, e ele tem uma ênfase distinta do que era pregado por eles. Agora, textos como esse que eu mostrei para vocês, é um texto difícil de refutar, vocês já viram sobre esse assunto. Ele é um texto difícil. Então, nós vamos ver como o pentecostalismo conseguiu debater e refutar. Lembrando que um dos argumentos mais utilizados pelo cessacionismo é de dizer o seguinte: o texto que vocês usam como base para
a experiência pentecostal é um texto histórico, Atos. Eles dizem que é um texto histórico, é um texto narrativo, que vai falar, contar um fenômeno. E não é dito ali que é prescritivo, que é para todos. É contado ali que foi um fenômeno que aconteceu sobre aquela geração, sobre aqueles discípulos, como diversos fenômenos da Bíblia não se repetiram. Então, ele não é um fenômeno contínuo, ele é um fenômeno pontual. Então, essa é a argumentação de um tradicional. A nossa defesa é que aquele fenômeno é um fenômeno contínuo. Mas como defendiam os nossos pentecostais do passado, se eles não tinham ainda uma distinção de que o livro de Atos e o livro de Lucas tinham uma perspectiva carismática, pentecostal, no sentido de teologia, de que Lucas tinha uma própria teologia. Então, nós fomos, durante décadas, colocados na parede sem uma resposta para essa questão. Nós utilizávamos o livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, mas constantemente era rechaçado os nossos argumentos pelos argumentos tradicionais, e o que nos restava era a experiência mística que já estava dentro dos nossos tempos. Então, havia esse contrassenso. Foi por essa razão que houve uma modificação após essa nossa defesa que nós vamos estar trabalhando durante essa disciplina. Vamos dar a pausa, pessoal. Bem, amados irmãos, voltando ao que nós estávamos falando aqui, antes de eu continuar aqui, eu queria só perguntar. Eu sei que eu falo muita informação em pouco tempo. Nós vamos, algumas coisas que eu falei hoje, nós vamos ver de forma bem paulatina e pausada das aulas seguintes. Eu fiz uma síntese, tá bom? Principalmente nós vamos ver todas essas questões desses debates históricos, tá bom? Sobre a questão de um pensamento tradicional. Quando eu falo pensamento tradicional, não é primeiramente calvinista, tá bom? Porque existem igrejas arminianas que são também tradicionais. O que difere o pentecostalismo não é questão soteriológica, é questão pneumatológica, certo? Isso daqui é importante a gente frisar isso daqui, porque, por exemplo, algumas das igrejas mais radicais são batistas regulares, quanto a nós. Chamam nós de seita mesmo. E elas são arminianas. Então, para você ter uma ideia, são arminianas e são ainda dispensacionalistas. E nós é que somos errados, porque a visão que eles têm distorcida quanto à questão nossa pneumatológica. Então, isso daqui é importante a gente elucidar, porque essa distinção do pentecostalismo está ligada realmente à área pneumatológica. Voltando ao que nós estávamos falando aqui, o que vocês mais ficarem em dúvida, para a gente poder aqui só dar uma freada e prosseguirmos. O pessoal está aí nos ouvindo, alguma dúvida, para que a gente possa aqui, eu sei que eu dei uma recapitulada em muita coisa que vocês já viram. Quem já viu disciplinas que tratou do assunto, ok. Quem não viu, é que eu fico realmente mais assombrado aqui, se vocês estão pegando pelo menos a ideia do que eu estava passando. Pastor. Isso. Pois não, irmã. No meu não assisti, eu fazer 2 anos que eu estou no seminário, né? Esse ano, na verdade. Então, pneumatologia, ainda não vi ainda essa aula. Então, assim, eu fiquei assim, foi muita informação, mas como o senhor acabou de falar que vai ser, né, dado mais paulativamente e tal, então, assim, não tem nem, para mim, no meu caso, não posso nem dizer o que é que eu tenho em dúvida, né? Mas algumas informações eu lembrei da aula do pastor Hermano, né, que ele falou sobre
o avivamento e tudo. Então, assim, acredito que à medida que formos tendo aula, aí as coisas vão esclarecendo melhor. Tá bom, tudo bem. Viu, irmão Neide? Vamos aqui só para a gente colocar novamente pontos que são essenciais do pentecostalismo. Vocês sabem que, além do pentecostalismo clássico, nossas igrejas são do pentecostalismo clássico. Existem outros movimentos depois do pentecostalismo clássico. No Brasil, por exemplo, nós temos pelo menos 4 ondas que são conhecidas. Vocês já viram as ondas, já? A primeira onda do movimento pentecostal é o pentecostalismo clássico, que enfatiza o que nós estávamos falando, o batismo com o Espírito Santo e a contemporaneidade dos dons. Nós temos uma segunda onda do pentecostalismo, que acontece na década de 60, com igrejas já que se dividem das igrejas pentecostais clássicas, que as pentecostais clássicas do Brasil, as maiores, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, tá certo? E elas nascem como as duas iniciais desse movimento. A Igreja de Deus segue a mesma visão de pentecostalismo clássico no Brasil. Aí nós tivemos, na década de 60, igrejas que enfatizavam demais a cura. E aí surgem já as campanhas de cura, que é a Igreja Deus é Amor, a Igreja Quadrangular e a Igreja Brasil para Cristo. São as principais desse movimento já de segunda onda, com essa ênfase exagerada. Deus é Amor, Quadrangular e Brasil para Cristo. Aí nós temos uma terceira onda que vai acontecer em meados da década de 70. E vai ser o quê? Já vão ser esses movimentos de renovados. Tanto o movimento carismático na Igreja Católica, como também as igrejas que nós chamamos de renovadas, que nós chamamos de movimento carismático, seja no meio protestante ou meio pentecostal clássico. Elas vão se diferir um pouco do nosso movimento pentecostal clássico pelo conceito do que é o batismo. Algumas delas são voltadas a um pensamento parecido com o pensamento tradicional. O batismo está ligado à regeneração. Outras acreditam que é uma segunda bênção. No entanto, não é necessária a glossolalia, a língua estranha, como sinal. Então, esses movimentos vão aparecer. Vai aparecer presbiteriana renovada, batista renovada, congregacional renovada, vai aparecer tudo isso. E o movimento carismático na Igreja Católica. E nós vamos ter a quarta onda, que vai ser no fim da década de 80, início da década de 90, a sua explosão, que vai ser o movimento neopentecostal. Que nós temos a Universal, nós temos a Comunidade da Graça, né? Nós temos, agora tem um vaqueiro lá, que eu esqueci o nome da igreja dele, a Mundial, tá certo? Aí, essas igrejas, elas enfatizam a teologia da prosperidade. Hoje, muitas igrejas tradicionais têm realmente refutado totalmente, rechaçado totalmente as igrejas neopentecostais. A Genoduc, né? Pois é. Essas igrejas, por exemplo, igrejas como a presbiteriana, do concílio delas, eu não me lembro quando, se foi em 2010 ou foi 2008, ou foi antes. Eles tiveram reunião e denominaram essas igrejas como isopentecostais, ou pseudo-pentecostais, porque apesar delas serem parecidas com algumas coisas nossas na questão do modelo de culto, de um culto ser informal, ser os louvores parecidos e etc., no entanto, a doutrina é diferente. A Igreja Universal, por exemplo, não enfatiza o batismo com o Espírito Santo em nada. Há, na verdade, uma mistificação de objetos, que não é comum do pentecostalismo em si, raiz em si. No entanto, nós temos vivido, dos anos 2000 para cá,
várias miscelâneas, misturas de movimentos formando novos pentecostalismos. Por exemplo, existe hoje igrejas pentecostais inclusivas, que, por exemplo, são homossexuais e aceitam, mas creem na efusão do poder de Deus. Mas elas aceitam uma visão que ela é estranha para a perspectiva cristã. Outras igrejas pentecostais progressistas, aí progressista na questão política mesmo, que abraçam o marxismo mesmo, raiz mesmo. Até seguem pensamentos marxistas, seguindo até sendo influenciados pela teologia da libertação. E no Brasil, a missão integral no Brasil, ela é declinada a uma visão marxista. Então, para você ter uma ideia. Então, hoje já surgiu um novo movimento de pentecostalismo, que ainda está sendo estudado, que ele é totalmente diferente do pentecostalismo clássico. Porque a ênfase da pregação pentecostal, olhe para cá, para nós, é a crença no batismo com o Espírito Santo, evidenciado em línguas estranhas, e na ação dos dons espirituais como sobrenaturais. A nossa crença no batismo não é o que também muitos conceitos antigos diziam, que o batismo é o revestimento de poder. Esse conceito é antiquado. Porque se fosse assim, a pessoa que fosse revestida de poder, ela estaria constantemente cheia de poder. Quando nós pregamos que o cheio do poder do Espírito Santo é um momento pontual do poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo para nós não é um revestimento de poder, é um revestimento de poder. Essa é a nossa crença hoje. Nós vamos ver isso melhor mais à frente, mas eu já vou adiantando aqui para vocês, dando spoiler. Nossa crença é que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E eu vou ser revestido de poder várias vezes na minha vida. Vou ter novas e novas e novas experiências com Deus de revestimento de poder. Mas aí você está dizendo que assim, cada vez que você vai pregar, você vai ser revestido. Não. Eu estou falando de uma capacitação maior dada por Deus. Por exemplo, nós pregamos isso de forma com outra linguagem, mas você já pregava isso. Nós, pentecostais, acreditamos o seguinte: a pessoa que foi batizada pode ter sido batizada com o Espírito Santo, ter ficado cheia do poder de Deus. Amém? Nós cremos. Ok. Essa pessoa esfriou na fé. Pode acontecer ou não? Pode. Ela foi lá, até deu uma volta. Ela foi lá, deu uma volta no mundo ainda, e voltou, estava fria, e etc. Aí nós cremos que ela parou de falar em línguas, não sentia mais a presença de Deus, coisa assim. Num determinado culto lá, o fogo caiu e ela foi de novo. Aí nós dizemos que ela foi o quê? Isso é outro revestimento de poder. Ela foi revestida de novo. Uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, quando ela recebe um dom espiritual, que ela recebe uma carga de poder que nunca recebeu da vida, ela foi revestida de poder de novo. Qual é o diferencial do batismo para nós? É que o batismo é o primeiro revestimento de poder. Certo? Esse é um conceito atual. Ele é mais organizado quanto a essa questão. Porque realmente você vai ver o Espírito Santo descendo sobre os discípulos várias vezes. Você vai ver no capítulo 2, o Espírito vindo sobre eles. No capítulo 4, o Espírito desce de novo sobre eles até um lugar tremendo. Então, eles foram cheios de novo de poder. Não ia ser cheio de novo. Ou ele ficaria cheio todo o tempo. Entendeu? E nós não cremos assim. Nós cremos que a ação do Espírito Santo ela é pontual, como uma ação profética veterotestamentária. Nós vamos ver isso, porque nós cremos que a linguagem de Lucas ela é profetista, ou profética, como a linguagem do Antigo Testamento. Se você reparar, é mesmo, é idêntica mesmo. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Só eu estou mostrando para vocês o fundamento do pentecostalismo clássico.
ele está embasado nessa crença do batismo. Aqui não é salvação. Aqui é uma capacitação para uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. Não quer dizer que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela se torna mais eloquente do que a outra para falar. Mas quer dizer que ela vai ser mais capacitada por Deus para ela falar de forma mais cheia do poder de Deus em questão de manifestação sobrenatural. Ela se torna mais sensível à ação do poder de Deus. Numa questão sensitiva, inclusive com os dons espirituais. Essa é a crença clássica do pentecostalismo. Que uma pessoa, por exemplo, os discípulos, não é que Pedro não pregasse antes. Pedro pregava antes. Jesus mandou ele pregar. Ele, os 12, os 70 foram pregar, fizeram milagres, sim ou não? Mas o Pedro, que foi revestido de poder naquele dia, ele foi tão cheio do poder de Deus, quando ele terminou a mensagem, não foi 1 ou 2, 3 que se converteram, foram 3.000. Então, essa é a diferença, que ele recebeu uma carga de poder como ele não tinha recebido antes. Essa é a ideia do revestimento de poder. Nós cremos que a pessoa ela é revestida de poder para ela ser usada por Deus de forma mais profunda, mais a palavra-chave, eu me esqueci o terminozinho que a gente utiliza. Mas ela é usada de forma mais cheia de graça, de poder de Deus, de uma manifestação sobrenatural que rodeia ela. O lance do Pentecostes, só o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Aquele momento em que Jesus postou o Antigo Testamento. Mas entenda, essa divisão que a gente faz de Antigo e Novo Testamento, eu sei, mas a gente só faz a distinção na questão de escopo, porque, por exemplo, qual é a grande diferença do Antigo e do Novo Testamento? É que a ação do Espírito Santo não se torna mais limitada a um grupo de pessoas. A ação do Espírito Santo é universal. Então, o escopo da ação do Espírito Santo é maior. Segundo, há uma distinção também de carga de poder. Porque no Antigo você vê de forma esporádica sobre algumas pessoas, e no Novo Testamento, pós-Pentecostes, ela é derramada sobre todos, e é uma carga ilimitada da ação do poder de Deus. Como o Espírito quer agir. E sobre todos. Não é um profeta. Nós somos uma comunidade de profetas. É essa a ideia pentecostal. Que agora não é um profeta que é o ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Essa é a ênfase que nós temos. Logo, essa ação do poder de Deus, ela não é delimitada, esporádica, ela não é isolada e ela não está presa ali a Israel. Ela é universal. Então, essa é a perspectiva nossa. Cristo está usando de forma figurada que o Espírito Santo estava com eles, cumprindo a função de paráclito. Porque Jesus ali já está ressurreto. Jesus vai ascender. E ele está dizendo, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo para ficar no meu lugar. E ali de forma figurada. O sopro de Jesus não é o Espírito Santo, pessoal. Ali literalmente não é. Ele está usando uma forma figurada, porque o termo pneuma é vento mesmo, é sopro. Então, Jesus está apenas usando de forma figurada. Porque nós vamos ver essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo apenas mais na frente. Mas minha pergunta, antes disso, o Espírito Santo estava nos apóstolos ou não? Antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo estava nos apóstolos? Sim. Claro que sim. Por quê? Porque ninguém se converteria sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava. Jesus mesmo disse que Pedro jamais diria que Jesus era o Filho de Deus se não fosse pelo Espírito. Então, isso já mostra a operação do Espírito Santo na vida deles antes. O que acontece pós-dia de Pentecostes? Derramamento. A ênfase é essa. É o cumprimento lá da profecia de Joel. É essa a ideia que o texto quer dizer. Essa ênfase agora em quantidade e escopo. Agora é uma grande quantidade de poder e agora não é preso aqui, é para o mundo todo, é universal. Então, essa é a ênfase que nós fazemos. Então, para nós, pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é esse primeiro revestimento de poder e ele tem um sinal audível.
que são as línguas estranhas. Nós vamos ver isso melhor mais na frente, mas a língua estranha que é apresentada ali não é xenolalia, não é língua humana, é língua totalmente desconhecida. É um termo grego lá, é colocado, dá-nos a entender isso. É uma outra língua. Tá certo? Isso em Atos 2:4. Lá aparece dessa maneira. Então, isso é importante para a gente entender que não é uma questão da pessoa estar falando uma língua humana. A pessoa está falando uma língua totalmente desconhecida. O pessoal tradicional utiliza um termo língua estática. Para nós, não é isso. Que língua estática no sentido de a pessoa está em êxtase e ela está produzindo qualquer som. Não é isso. Nossa crença não é uma questão de êxtase, porque quando nós falamos em línguas, nós estamos conscientes. Nossa crença não é isso. Ninguém está fora de si. Nós estamos muito bem conscientes que estamos falando, mas nós cremos que é uma ação também sobrenatural aquilo que nós falamos. Tá certo? E aí é distinto. Porque nós vamos ver, quando entrarmos sobre os dons espirituais, uma das crenças nossas pentecostais quanto aos dons é que os dons eles são encarnacionais. Isso aqui é interessante. O que é essa ideia do dom encarnacional? Deus, quando nos usa um dom, ele nos usa, principalmente dons relacionados à elocução, ele usa a capacidade que nós temos de falar para transmitir a mensagem dele. Por exemplo, o irmão que é usado em profecia, se ele é um irmão douto que fala errado, a profecia dele vai vir com falha de português. Porque ele é um ser humano que fala errado. Mas não importa as palavras que ele usou, importa o conteúdo que ele falou. Porque não é Deus tomando a pessoa em êxtase, a pessoa está ali. É Deus dando a mensagem de forma que ela possa reproduzir para os outros. Então, por isso que você já deve ter visto pessoas sendo usadas em profecias falando errado. Conjugação verbal, fora do tempo, sem plural, sem nada. E vocês dizem, não foi de Deus. Não, irmão, não quer dizer isso, não. A mensagem que ela diz é que ela é uma mensagem poderosa. Mas, se há erro de palavras de gramatical na boca dela, não quer dizer que Deus não esteja usando. Certo? Porque uma perspectiva de um dom ele é ser encarnacional. Se é uma pessoa que fala simples, a mensagem vai ser simples. Se é um intelectual, ele vai falar de forma intelectual. Deus vai usar a capacidade que a pessoa tem. Tá certo? Há casos que a pessoa parece estar falando que não é ela, falando de outra forma, mas aí são exceções. A maioria das vezes você vai ver a pessoa falando do jeito que ela sabe falar. Por isso que as profecias do povo hebreu é cheia de hebraísmos. Por quê? Para nós é complicado ler um texto de Jeremias, de Ezequiel, com aquele monte de figuras. Para o judeu da época não era complicado, porque o judeu entendia o que Jeremias estava falando. Porque para nós é diferente? Porque nós estamos num abismo literário de diferença enorme, histórico literário enorme. Não é a nossa realidade. Por isso que eu vou ter que estudar e fazer um exegese para entender o que Jeremias quis dizer, por exemplo. Mas, para um hebreu daquela época, era muito claro, porque ele estava usando uma linguagem para aquele povo e a linguagem que ele falava. Então, Deus vai falar na linguagem que nós falamos. Então, os dons espirituais, eles têm uma característica importante. Em primeiro lugar, os dons espirituais, eles são encarnacionais, como nós falamos. Segundo, eles não são posse da pessoa que está sendo usada. Nós não pregamos, irmãos, que o dom é uma ferramenta que Deus lhe deu. Nós pregamos que Deus está lhe usando momentaneamente você com aquela manifestação de poder. Então, ninguém tem dom nenhum. Nós somos usados por Deus. É diferente. Não tem pessoa que tem só um dom, aquilo que eu não uso de cura.
Sim, mas é o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 12, aqui é Paulo, e Paulo fala mais de dons do que Lucas. Lucas, vocês vão ver a linguagem de Lucas que é diferente depois. Mas Paulo diz assim, ele fala dos 9 dons de 1 Coríntios 12, e ele diz, e o Espírito usa quem quer, como lhe apraz. Ou seja, aqueles 9 dons é para a igreja. Hoje você pode ser usado em cura e amanhã ser eu. Deu para entender? A ideia de ter dom nós não temos, nós somos usados pelos dons. Quem vive uma vida de mais busca vai ser mais facilmente usado, porque é uma pessoa que busca mais aquilo. Mas não quer dizer que somente ela vai ser, porque aquele dom não pertence a ela. E 2, não quer dizer que você for usado, toda vida que você quiser vai ser. É Deus quem faz quando Ele quer. Essa é a ênfase nossa. Os dons são para todos. Agora, por que fulano tem mais facilidade de ser usado naquele dom do que o outro? Tem uma questão de vontade de Deus por trás. E segundo, a busca daquela pessoa e a aptidão dela. Então, Deus vai usar todo tipo de ferramenta como Ele quiser. Agora, o que eu estou querendo deixar claro, os dons não são uma coisa que é minha. Eu vou usar quando eu quiser. É Ele quem me usa. Deu para entender? O senhor é pastor? Não. Deu para entender? Como é o nome do senhor? Luiz. Seu irmão Luiz. Deu para entender? Essa é a ideia que nós estamos passando aqui. Essa ideia que você falou sobre pessoas que são mais usadas no caso, né? Se encaixa na mesma condição de pessoas que vamos trabalhar assim na parte visual, pelo menos até o que a gente enxerga. E buscam são pessoas, de certa forma, corretas naquilo que fazem. Não. E Deus não lhes dá a oportunidade de serem batizadas, e outras não que sejam erradas, mas que a gente, talvez até com menos busca, elas foram batizadas. Se encaixa na mesma condição ou não? Sim, mas tem um fator chamado fé. Por exemplo, os 12 discípulos todos seguiam Jesus, sim ou não? Jesus estava andando sobre as águas. Quem andou um pouco sobre as águas? Por quê? Porque foi o único que pulou para andar nas águas. Aí ele afunda. Ele clama pelo Senhor. Jesus pega pelo braço e ele volta. A Bíblia diz que os dois voltam andando para sobre. Ele voltou andando para o barco. E aí Jesus acalmou a tempestade. Por que Pedro foi usado? Porque foi o único que teve coragem de andar, pular fora do barco e dizer, eu vou andando também. Quer dizer que Pedro era mais amigo de Jesus? Pela Bíblia, quem era o mais amigo de Jesus? E por que João não foi? Esse fator é um dos fatores para essa questão, irmãos. Queira ou não, isso ajuda. Por exemplo, você já deve ter muitas vezes se perguntado, mas por que hoje não tem tantos milagres na igreja? O pessoal de antigamente conta milagre todo tempo. Tem muita história também, mas o pessoal de antigamente, pelo menos, dá-se a entender que havia mais milagres. Por quê? Porque milagre não é benefício nosso. Milagre é sinal para a confirmação da pregação. Por que nós não temos tantos sinais na nossa igreja? Porque nós não temos incrédulo dentro dos templos. Os sinais seguirão os que crerem, mas antes eu tenho que sair pregando o evangelho. Por que nós vemos tantos milagres com quem trabalha com campanha, com cruzadas evangelísticas, com trabalho de rua e etc. Porque tem tanta libertação de demônio, etc. Porque ele está pregando o evangelho. O sinal vai acontecer, ele está fazendo a parte dele, ele está pregando o evangelho. Nós não temos tanta conversão nas igrejas hoje, não temos milagres, porque não tem crédito vindo para os cultos. Antigamente, uma igreja era aberta, a rua toda vinha ver. Pelo menos ficava na porta olhando.
A gritaria dos doidos lá dentro. Ao que acontecia? Do nada, alguém era usado em profecia e falava para a pessoa que estava na porta. Ela vinha chorando, e aí, às vezes, era meio de salvação para a vida dela, ou sei lá o que acontecia. Então, o problema do nosso povo, nós estamos acomodados. É só isso. Se o nosso povo evangelizasse como o nosso povo do passado evangelizava, nós veríamos milagres. O que era comum uma pessoa, quando aceitava Jesus, querer levar a família toda, o vilarejo todo para Jesus. Então, transformava a casa dela num ponto de pregação. Então, começava a fumar. Por que não tem mais isso? Porque o nosso povo não está mais evangelizando. Os sinais, a ênfase pentecostal era a evangelização, porque criamos no passado que nós éramos o último avivamento, a chuva selódia para o retorno de Jesus. Então, todos tínhamos que fazer o quê? Divulgarmos o máximo o evangelho para o máximo de pessoas que pudessem. E era essa crença que motivou o crescimento pentecostal. Não é por um acaso que, por exemplo, o movimento pentecostal no Brasil se tornou, já na década de 30, superior a de todas as igrejas tradicionais. A minha igreja, que eu sou assembleano, a Assembleia de Deus já se tornou a maior igreja do país na década de 30. Ela nasceu em 1911. Em 20 anos, ela ultrapassou o trabalho de todos os missionários, batistas, metodistas, congregacionais e etc. Por quê? Porque houve uma efusão dessa pregação do evangelho. Por exemplo, ela nasceu aqui no nosso estado por uma mulher, a irmã Maria de Nazaré. Ela foi inventar, ela comerciante, foi para o Pará, foi batizada com o Espírito Santo, voltou para Itapajé, pregando para a família toda dela e nasceu a igreja lá na casa dela. Então, era essa motivação que fazia as igrejas crescerem no passado. Era todo mundo querendo levar essa novidade. Por isso que tinha sinais. O Espírito é o mesmo e os dons são o mesmo. Jesus não diminuiu, nem a ação do poder dele enfraqueceu. Nós é que mudamos a nossa estratégia de trabalho. Por isso que não está acontecendo tantos sinais. Então, os dons, novamente chamando a atenção, são encarnacionais, não são nossos, os dons, são uma operação exclusiva do Espírito Santo, os dons. Isso é importante a gente elucidar. Logo, eu não tenho poder sobre os dons espirituais, tá bom? Agora, os dons também não são sinal de santidade. E é isso daqui que ele levantou que é importante. Você muitas vezes vai ver o infeliz com a vida toda torta, Deus usando ele. E você, às vezes, vai ver o abençoado, que é crente, e ele é incrédulo. É a história que eu dei aqui, o exemplo de Pedro para vocês. E vamos lá, Judas Iscariote não fez milagres? Ele saiu com os 12, todos os 12 fizeram. Ele saiu com os 70, todos os 70 fizeram. Mas a Bíblia chama ele de filho do diabo. E João chega a dizer que ele não era purificado. Pelo contrário, ele roubava ainda. Era um ladrão no meio dos 12. Isso aí, Mateus 7. Não. Agora, o que Jesus responde para eles? Está errado. Não é isso que Jesus diz. Sim, vós que praticais a iniquidade, porque eu... Leia o texto, pessoal. Nunca vos conheci. Está no texto, pode olhar lá. É mais pesado isso daqui. Porque eu não vos conheço, daria a entender que ele deixou de conhecer naquele momento. O nunca vos conheci é que eles nunca tiveram nada com Jesus. E fizeram milagres no nome dele. Por isso que dons e operação de dons não significa, não caracteriza santidade. E aí é que nós fazemos a divisão no pentecostalismo das duas coisas. Uma coisa está relacionada à salvação e outra ao ministério. A gente faz essa distinção. Porque
Para a gente encerrar a aula, que está chegando a hora, mas a marca de uma pessoa que foi salva é a santidade dela. E santidade não é o estereótipo dela, é o coração dela, a intenção. Claro, da intenção vai surgir os bons atos. Mas eu posso fazer bons atos com má intenção, sim ou não? Deus está olhando para a seriedade da pessoa. Deus não está olhando só o que ela faz, é como ela faz. Sim, tá? Tanto o propósito, é tudo teleológico. Deus está vendo isso aí. Esse é o problema de muitas pessoas não entenderem o que é santificação. Santificação não está atrelada, amados irmãos, a você fazer obras melhores do que o outro. Santificação está atrelada à ideia de você ser melhor do que você é. Todo dia. Todo tempo. Ser melhor que tu. Porque se eu tenho essa ideia de eu ser melhor do que eu sou, todas as vezes que eu for viver, eu me vejo em falta. Porque eu ainda não sou melhor do que eu sou. Se eu melhoro um pouco, ainda não sou melhor do que eu sou. Essa é uma busca contínua de mudança. Isso daqui é que é importante a gente elucidar. Quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar para a vida do outro. Porque eu estou vendo o meu erro. Porque quando você se coloca diante de Deus, você se vê em falta. O mal de muito crente pentecostal é se comparar demais um com o outro. Quando Deus não está olhando o que você está achando que o outro é. Deus está olhando quem realmente você tem sido para Ele. Por isso, santidade não nasce em esquinas, como disse Jesus, nem em templos. Santidade nasce você sozinho com Deus. Essa é a ideia. Porque eu engano vocês todos, mas não engano a Ele. E oração verdadeira, por isso Jesus disse que tranca a porta do teu quarto. Porque lá não dá para enganar Ele. Eu engano todo mundo, mas não dá para enganar Deus. Não dá para ludibriar Deus. Esse é o princípio de santidade. Eu saí do assunto um pouco, mas isso aqui é fundamental a gente entender. Então, dons não está encarnacional, Deus vai usar as minhas habilidades. Dons estão relacionados a uma questão que é totalmente exclusiva do Espírito Santo, e dons também não estão atrelados à questão nem de santidade e nem de maturidade espiritual. É uma quarta coisa. Não é porque o pastor é o pastor da igreja. Irmãos, quantos pastores não estão conseguindo? Deus não usa mais profecia e Deus usa o novo convertido que aceitou Jesus ontem. Porque não tem nada a ver com o tempo de fé. Tem a ver com a ação do poder do Espírito Santo e como ele quer agir. Essa é a ideia que nós temos. Então, o pentecostalismo ele nasce com esses princípios. Na aula que vem, a gente vai apresentar, assim que nós iniciarmos, o seguinte: os argumentos que os tradicionais levantam contra nós. Eu dei hoje um spoiler de um, mas nós vamos ver toda uma construção de pensamentos que os tradicionais têm quanto a essa questão dos dons espirituais, quanto a essa questão do batismo com o Espírito Santo, e como eles caracterizam a ideia das experiências que aconteciam no livro de Atos dos Apóstolos. Para eles dizerem por que então os dons cessaram. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que um erro nosso também, isso aqui é espantalho nosso. Um tradicional cessacionista não diz que não existe milagres, ele diz. Ele não nega que eu posso orar por alguém e essa pessoa ser curada. Ele não acredita nessa continuidade dessa ação do poder de Deus através de mim. Foi Deus que curou. Amém. Deus cura, Deus faz milagres. Mas eles não creem que eu vou ser continuamente usado nessa ação. Nós cremos que uma pessoa pode, isso, no dom de cura. Nós cremos que uma pessoa pode ser, muitas vezes, usada no dom de Deus de fazer milagres e maravilhas. Nós cremos nessa continuidade e nós cremos nessa constância da ação do poder de Deus sobre nós. E que ela está para todos. Entendeu? Então, essa é a nossa crença. Nós vamos ver bem
na aula que vem sobre isso, e vamos ver as nossas refutações. E aí a gente já começa a tentar desmontar através, principalmente de argumentos modernos. E aí nós vamos chegar à teologia de Lucas, que isso daí é fundamental. Hoje, o nosso melhor argumento é a teologia carismática de Lucas. Porque, para nós, Lucas, o texto de Lucas, não é meramente uma narrativa, não é meramente um texto descritivo, não é meramente um livro histórico. Os livros de Lucas, principalmente Atos para nós, ele é um livro teológico, ele é um tratado teológico que tem ênfase na ação carismática do Espírito Santo. Lembrando, ação carismática, ministérios e dons espirituais. Para nós pentecostais, o batismo do Espírito Santo, distinto da salvação. Ficou claro, irmãos? Pelo menos a gente encerrou essa parte de forma mais palatável, né? A gente saiu um pouquinho da história e vamos para algo mais prático. Os irmãos que estão me ouvindo em casa, ficou tudo ok? Ou alguma dúvida? Ok, professor. Tudo bem, professor? É, pastor. Pois, na semana que vem, nós veremos tudo que nós apresentamos aqui. E o irmão, como é seu nome? O Felipe ficou de nos ajudar aí com os PDFs. Já baixei, já mandei. Pronto, olha aí. Já conseguiu para Ok. todos vocês. Meu pedido já é que vocês marquem aí o capítulo 17 do livro do Silas Daniel, tá certo? Sobre o batismo no Espírito Santo. E vocês já comecem a fazer o resumo de vocês. É a primeira avaliação. A segunda avaliação vai ser uma prova no nosso último encontro. Tá bom? Uma prova. Aleluia! Tá certo, é uma prova. Todo crente tem que ser provado para ser aprovado. Aleluia. Pois vamos.